Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Mateus. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra a respeito dessa série de vídeos que estamos fazendo dos 10 fundamentos para uma vida épica com Cristo. E o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje é paixão missionária. E eu quero falar sobre algo muito importante para todos nós, que é a grande comissão. Um assunto, um tema crucial. Então, eu já queria começar com vocês, indo direto ao texto. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Considero muito importante nós nos atentarmos ao significado da palavra comissão. Do que se trata isso? O que Jesus está se referindo? Uma comissão, nós podemos dizer que é uma delegação, um comando. Jesus está delegando uma missão, algo. Para quem? Para todos os seus discípulos, para todos nós. Então, o comissionamento não provém de mim mesmo. Eu não me autocomissiono. Preciso de uma terceira pessoa que me dá uma missão, me dá um direcionamento, uma direção. Esse alguém é Jesus. Jesus nos dá uma direção. A comissão não é um pedido de favor de Jesus. A comissão não é Jesus implorando uma gentileza nossa, mas é uma missão clara e direta para todo aquele que nasceu de novo, para todos os seus discípulos, nós, eu e você. Essa é a ordenança de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. Então, essa é a comissão que nós, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, temos como obrigação. Nós precisamos fazer isso. Queria retomar com os irmãos o versículo 18, que nesse contexto Jesus destaca a autoridade dele que foi dada no céu e na terra. Então, nós entendemos que nós, como comissionados, também não baseamos a autoridade em nós mesmos, não baseamos a autoridade na nossa própria força, no nosso próprio nome, mas nós, comissionados, somos em nome de alguém, que é Jesus. Nós vamos em nome de Jesus. É por meio dele que nós fazemos tudo e por quem nós agimos. É Jesus quem nos chama e é Jesus mesmo que nos capacita, Jesus mesmo que através do Espírito Santo faz a obra através de nós. Nós precisamos sempre nos voltar à importância do nome, do senhorio, do poder, da honra e da glória de Jesus. Então, algo, irmãos, que eu quero muito destacar com todos vocês hoje é a importância de todo cristão genuíno pautar a sua vida, o seu cotidiano, o seu estilo de vida por meio do ID. O ID de Jesus, porque o ID é uma ordenança. Algo que nós precisamos tirar da nossa cabeça com urgência é que para eu cumprir o ID, para eu ir e fazer discípulos, eu preciso viajar, eu preciso ir para muito longe, eu preciso atravessar o continente, pegar avião, preciso ir para vários países, eu preciso fazer várias coisas. Claro, Deus faz isso, Deus pode fazer isso na sua vida, Deus pode te direcionar para o país que for. Agora, e se eu não viajar, eu não consigo cumprir o ID, então eu nunca vou conseguir obedecer essa ordenança se eu não ir para o continente africano, se eu não ir para a Europa, se eu não ir para a Ásia, seja lá para onde for. Não, então se essa é uma direção para todos, então todos os filhos de Deus, todos os discípulos de Jesus já estão no lugar certo, na hora certa para cumprir o ID.
já tem o dever de hoje mesmo começar a fazer isso, porque senão seria injusto. Todos nós temos essa obrigação, todos nós. Então, a partir do momento que eu tiro esse engano, eu começo a viver um estilo de vida de fato, baseado em ide e fazer discípulos. Ide, vão para as escolas, vão para as faculdades, vão para o trabalho, vão para a padaria, vão para a sua rua, o seu bairro, vão para lugares distintos, infinitas possibilidades. Todos os lugares em que nós estamos é um lugar propício para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Em todo lugar é um lugar que a vida de Deus, que a salvação precisa chegar. E eu e você somos os responsáveis, os comissionados por fazer essa missão. Somos aqueles que Deus direcionou para pregar o Evangelho, porque nós fomos alcançados pela graça de Jesus. E nós precisamos que as pessoas escutem, que as pessoas vejam essa graça de Deus para que sejam salvas. E não só salvas, a ordenança de Jesus é o discipulado nesse texto. Jesus diz, vão e façam discípulos. Então, além de convertidos, essas pessoas precisam ser cuidadas. Esses convertidos precisam ser discipulados. E é isso que nós temos a obrigação de fazer. De discipular pessoas, de cuidar de pessoas, de acompanhar pessoas, de nos preocupar com as pessoas, de amar essas pessoas no cotidiano, no dia a dia, nas pequenas e nas grandes tarefas, nos grandes e nos pequenos desafios, em todos os momentos da vida cristã. Todos precisam ser acompanhados, precisam ser cuidados. Nós precisamos discipular e nós precisamos ser discipulados. Precisamos desse cuidado. Então, esse é o mandamento de Jesus para todos nós. E de fazer discípulos. Jesus orienta que seja ensinado tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então nós não pregamos opiniões próprias, não pregamos o que nós pensamos, o que nós achamos. Não, nós pregamos aquilo que Jesus diz. O que Jesus ordenou, quais são as palavras de Jesus. O que a palavra de Deus nos diz, o que a Bíblia nos ensina. É isso que nós vamos ensinar. É essa a nossa missão. Então nós precisamos cuidar e ensinar pessoas. Isso em todos os lugares, seja em milhares e milhares de quilômetros, ou seja do lado, ou seja na sua própria casa. O seu campo missionário é o lugar que Deus te colocou hoje. O lugar que você precisa pregar, o lugar que você precisa anunciar as boas novas é o lugar que você está hoje. Hoje mesmo. Essa é a verdadeira paixão missionária. Paixão pela missão. Que missão? O comissionamento que nos foi dado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é muito popularizada por Charles Spurgeon, que ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se nós pensarmos como missionário, aquele que recebe a grande comissão. Então aqueles que vivem a comissão, que pregam o evangelho, esses sim de fato são os verdadeiros filhos de Deus nessa terra. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos cumprir isso. E não existe uma pessoa que tem um chamado para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Ah não, só prega o evangelho, só cumpre a grande comissão para quem tem um chamado. Então a grande comissão não é para um grupo pequeno de pessoas específicas que vão cumprir a grande comissão. Não, se você faz parte da igreja, se você nasceu de novo, se você faz parte da família da fé, se você foi restituído, foi salvo, você não pode guardar essa mensagem para você. Você tem a obrigação e a necessidade de anunciar para os máximos de pessoas que você puder e conseguir ao longo de toda a sua vida. É isso que nós aprendemos com a grande comissão. Irmãos, é isso que nós aprendemos com Jesus. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria de orar com você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo nos dê essa revelação de fato e que nós possamos sair da zona de conforto. Nós possamos entender que o lugar que nós estamos é aqui que nós vamos anunciar as boas novas. Aonde Deus nos levar,
nós vamos cumprir o chamado, cumprir essa missão que nos foi dada, essa grande comissão. Então vamos orar comigo, pedir revestimento de força, autoridade, que o Senhor nos leve e nos guie para fazer a vontade dEle. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Primeiro para pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós negligenciamos, pelas vezes que nós deixamos de pregar a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa revelação caia em nosso coração e que produza frutos. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, agradar ao Senhor pregando o Evangelho, agradar ao Senhor fazendo discípulos. Senhor, nos ensina a fazer discípulos, nos ensina a ensinar as Suas ordenanças. E que em nome de Jesus, Pai, esse irmão que está me ouvindo agora, possa, meu Senhor, ter a revelação, que ele possa, meu Pai, ter o discernimento, Deus, de que ele foi chamado para cumprir a grande comissão aonde ele está. Deus, que no seu trabalho, na sua faculdade, em sua escola, onde quer que ele for, que ele possa ser um verdadeiro missionário, enviado pelo Senhor com o propósito de levar a salvação que está em Cristo Jesus. Amém.